Estamos ao vivo, estamos à live, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu reuni meus amigos da época da faculdade para a gente bater um papo descontraído sobre a advocacia. Quais são as grandes alegrias de advogar, as dificuldades? Como está a advocacia em tempos de pandemia? É possível advogar e estudar para concursos públicos? Enfim, todas essas questões e muitas outras vamos tratar nessa live. Não deixe de participar, escreve aí nos comentários as suas dúvidas, as suas opiniões, para a gente debater. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar os convidados. Inicialmente, então, participante já da segunda live aqui, participou da live anterior sobre filmes, o doutor João Soares. João, e aí, o que você faz? Você advoga em qual área? Conte-nos um pouquinho. Olá, Jamil, tudo bem? Obrigado mais uma vez por ter me chamado aqui. É sempre um prazer estar com você, né? Para quem não sabe, a gente é amigo de faculdade, a gente se formou junto, eu, Jamil, o Lucas, meu sócio, e a Fernanda, que está aqui com a gente também. Eu sou advogado na área criminal, atuo agora, vou completar 16 anos de atuação na área criminal, e sempre como advogado autônomo. Desde o início, cheguei a trabalhar em outro escritório por pouquíssimo tempo, e espero hoje poder contribuir com um pouco da nossa experiência na área. Beleza. E próximo, Lucas Vinícius Salomé, conte-nos um pouco de você. Olá, tudo bem? Jamil, Fernanda, João, obrigado pelo convite. Olá. Bom, como o João acabou de dizer, sou sócio dele há 16 anos já. Eu no escritório atuo na área de direito do trabalho. Sempre tive um pouco de dificuldade com a autoridade, então desde o início eu advoguei sozinho, autônomo com o João, e nós iniciamos o escritório e, enfim, é uma linda história de casamento, de amor que está dando certo até agora. E aí você atua então na área trabalhista? Isso, na área trabalhista, exatamente. Obrigado, Jamil. E finalmente está estreando aqui nas lives, doutora Fernanda Schreiner. Você atua em qual área, desde quando? Olá, Jamil, João, Lucas, boa noite a todo mundo que está assistindo aqui a gente. Eu agradeço muito, primeiro, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa live inédita, né? E, bom, eu acho que vocês lembram, né? Eu saí da faculdade, fui estudar para concurso público, depois eu acabei advogando junto com o estudo, comecei a advogar, gostei, e segui a carreira da advocacia. Então, eu advogo hoje há 13 anos, hoje num escritório aqui em São Paulo, e na maior parte do tempo foi na área civil mesmo. E, assim, vamos bater um papo aí livremente. Primeiro ponto, assim, todos vocês advogaram. A Fernanda advogou primeiro em escritório, né? No escritório de outra pessoa, como contratada. Eu continuo, né? Na verdade, hoje eu sou nas duas fases da minha vida, foram 2 escritórios, uns 5 anos, agora 8. Eu fui sócia de um e sou sócia desse. E o que vocês acham, assim, a diferença para alguém que está começando ou alguém que está terminando a faculdade e vai advogar? Qual que é a diferença, a vantagem e desvantagem de abrir um escritório próprio? Ou é melhor tentar trabalhar no escritório de alguém antes para aprender como funciona? Porque eu imagino que um escritório envolve muito mais do que saber a parte jurídica, né? Talvez, às vezes, imagino até que muitas vezes a parte jurídica seja até o que menos se faz no escritório, porque tem toda a questão administrativa, é uma empresa. Sim, exatamente. Posso falar? Você fala, João? Tanto faz. Tá bom, começa aí, vai em ordem alfabética, vai, João. Pela minha experiência, eu acho o seguinte, não existe receita de bolo, o que é melhor? Se é melhor começar no escritório próprio ou começar no escritório de alguém. Eu acho que vai depender das oportunidades que aparecem na vida da pessoa, né? E aí ela vai acabar seguindo o caminho dela. O mais importante, eu acho, para quem está começando, é buscar o máximo de estudo e aconselhamento que puder com pessoas que já têm mais experiência. Porque realmente abrir um escritório, no nosso caso, eu tinha acho que 22 anos, o Lucas 23, a gente tinha acabado de se formar,
é muito difícil, porque você bate muito cabeça. Na nossa época, por exemplo, não existia coworking. A gente montou uma sala lá no Fórum João Mendes, na Praça João Mendes, que não tinha ar-condicionado, enfim, o que dava para fazer. E a gente bateu cabeça demais, né? Então, é claro que se você não tem uma experiência de escritório, começar num escritório para depois montar o seu é um bom caminho, mas não existe receita de bolo. Para nós, acabou dando certo. Mas pode também dar os dois caminhos podem dar errado, né? O que você acha, Fernanda? Então, na verdade, eu vou falar mais como trabalhar para terceiros, né? Porque essa parte de gestão administrativa eu nunca fiz, né? Então, eu acho assim, na verdade, é bastante interessante e desafiadora a ideia de ter um escritório próprio, né? Eu imagino que os grandes problemas, assim, os desafios iniciais, seja a questão do investimento, né? Até você brincou, mas falou, olha, a gente abriu uma sala na Praça João Mendes, era o que dava, né? Então, assim, se você imaginar, olha, vamos começar hoje, né? Pensar em algo grande, quer dizer, requer um investimento, requer, assim, um ganho de uma remuneração menor no início, né? Mas tem o lado positivo, né? Que quer dizer, você gera o escritório, você faz a gestão com a sua cara, você tem os clientes que você muitas vezes pode escolher. E, enfim, eu acho que isso é bem bacana. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Como você mesmo está dizendo. Eu acho que o lado bom de trabalhar assim da forma que eu trabalho é que essa parte toda de gestão administrativa eu não cuido, né? Então, assim, eu não tive que fazer nenhum investimento, esses pontos, né? Mas também não tenho os prazeres de ter um negócio próprio, né? Que acho que vocês podem falar melhor. Como o João disse, a gente abriu uma sala lá no João Mendes e na nossa época até a internet era algo não muito comum. Então nós tínhamos 2 computadores, um com internet e outro sem. A gente literalmente sentava um do lado do outro. Então imagina que a gente passava o dia inteiro sem ar-condicionado, sentado um lado do outro. Mas o mais incrível que a gente passava, como o João disse, a gente tinha lá 22, 23 anos, é que nós anunciávamos na época, ó, somos advogados, abertos para negócios. E chegar alguém no escritório e ver 2 moleques ali, 2 meninos de 22, 23 anos e falar, ok, você vai cuidar do meu caso, eu acho que tiveram muitos clientes muito corajosos. e alguns deles até hoje permanecem conosco, graças a Deus. Então, tem esse ponto, e quando você abre o escritório, é engraçado que você faz o cartão, você fala, pô, agora eu tô bonito, sou advogado. Aí você encontra um pessoal na rua, quando você é muito novo, né? Mas você é advogado com a OAB? Eu sou advogado com a OAB e tudo, isso mesmo. Então, tem essa parte do início, que é, principalmente no primeiro ano, que tem você fica muito empolgado, mas depois, aí começa a ficar complicado, enfim, porque metade do tempo você está advogando e metade do tempo você está administrando um negócio o qual você não foi preparado na faculdade. Exato. E no primeiro cliente, vocês lembram qual foi? Foi algum pai, mãe, aquela coisa de família dando uma ajuda? Como é que foi? Minha lembrança mais antiga é um caso de divórcio que veio. A gente começou a anunciar na Veja São Paulo, naqueles classificados que tinham lá no final da revista, e era uma coisa assim, acho que era R$200 para anunciar por semana. E para nós era um investimento alto, porque o nosso custo fixo era muito baixo. Uhum. A gente espremia o que dava. E aí veio um primeiro cliente, na época acho que a gente conseguiu cobrar coisa de R$2.000, assim, para nós já era uma coisa assim, poxa... Foi R$3.000, R$3.000, João. E também ajudou vocês muito aquelas ações dos expurgos inflacionários, não foi ou não? Também. Mas alguns anos para frente. Foi alguns anos para frente, Jamil. Foi bem nessa época, né, dos expurgos inflacionários. Então, o que nós fizemos? Nós contactamos toda a nossa rede de contatos, nossa família, amigos, pai de amigos, e falamos, olha, a gente está entrando com essa ação de planos econômicos. E isso virou uma carteira de clientes grande para nós.
A gente não foi planejado isso apareceu na nossa vida, assim, e o ideal para você montar um escritório e começar é você ter um planejamento, que é uma coisa que a gente não tinha, né? Ninguém ensinou isso para a gente. A faculdade ensina malemar a advogar, né? Ela ensina parte do direito. Agora, advogar Calma, não fala mal do Mackenzie não, rapaz. Mas qualquer faculdade. Aqui todos nós somos mackenzistas, né? Mas qualquer faculdade não te prepara para o mundo lá fora, para atender clientes, para conquistar clientes e principalmente para fazer networking, porque se eu puder dar uma dica para quem está começando, invista em networking. E não é networking não é ficar vendendo para os outros, é aumentar a tua rede de contatos com qualidade. Porque e aí os clientes vão aparecer naturalmente. A gente demorou para aprender isso no escritório, eu e o Lucas, né? A gente demorou um tempo para ver. Eu não sei, desculpa, eu cortei, mas eu acho que ser um bom advogado não é só saber ler, escrever, fazer uma petição, é um conjunto de coisas, né? Tratar bem o cliente, estar nos locais, ser uma pessoa acessível. Então, eu acho que vai além da matéria em si, de saber bem a matéria, né? Mas isso a gente vai adquirindo com a maturidade, né? Não tem muito jeito. Sim, exatamente. Quando a gente começou, a gente não tinha a menor noção de como, no dia a dia, às vezes você chegava no escritório, engraçado você falou, então quando estava na faculdade, por exemplo, a gente tinha um professor, quando a gente tinha matéria de prática jurídica, então você fazia uma peça, você fazia um simulado de audiência, e alguém falou, Lucas, está certo, João, está errado. Aí quando você tem o seu escritório, não tem ninguém falando para você está certo, errado. Então, essa falta, eu nem o João, nós tivemos ali algum tipo de mentor. Então, como o João disse, a gente foi meio que batendo cabeça, tentando entender como que funcionava o judiciário, a advocacia, mas a gente deu bem. Então, aí, 16 anos... Graças a Deus, né? E vocês acham que precisa ter uma carteira de clientes mínima para abrir um escritório ou não? O cara que está se formando, ele vai lá e abre e a partir daí vai atrás? Eu entendo que sim. A gente foi assim. A gente abriu o escritório. Eu lembro que quando eu e o João, a gente começou o escritório, talvez o João tivesse uns 2 clientes, eu tinha uns 2. E aí a gente montou o escritório. Entendeu? Então, você tem uma carteira de clientes, se você esperar ter um número X, não tem uma regra, entendeu? A partir do momento que você tem essa ideia de abrir, o que você tem que sempre ter em mente é perseverança. Você tem que perseverar, acreditar, ter firmeza de propósito. Porque se no primeiro momento, estou sem cliente agora, putz, a conta não está fechando esse mês, você desistir, você não vai prosperar. Não é fácil, o caminho é espinhoso, sim. Mas no final da jornada, com certeza tem a recompensa. Vale a pena. Estou aqui de prova. Sabe que eu estou pensando, mas eu acho assim, tem pessoas que podem, de repente, segurar por um tempo uma vida não tendo tantos clientes, né? Espremer um pouquinho, mas tem gente, de repente, vamos supor, um pai de família que se formou. Ele não pode falar, olha, tudo bem, eu vou abrir um escritório, não vou ter cliente, mas não vou desistir. Às vezes, para algumas pessoas, é interessante trabalhar em um outro escritório, ter o seu ganha-pão, conquistar uma clientela e, de repente, mais para frente, ter o seu escritório, né? Eu acho que depende muito da fase. O que não pode é perder o foco no objetivo, né? Porque, sim, às vezes, a pessoa ela vai para um outro escritório, ela se acomoda, ou ela começa a ter um padrão de vida que consome tudo que ela ganha, e aí fica difícil, realmente, você ficar preso nisso. É uma coisa que a gente até conversa muito também, eu e o Lucas, sobre o que é mais seguro, você ter o seu próprio escritório ou você ter um emprego em um escritório. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu entendo que tem 2 formas de ver, mas eu acho que você ter o seu próprio escritório, depois que você consegue uma rede de clientes, ela vira uma rede de proteção também. Porque se você perder um ou outro cliente, você ainda tem outros. Agora, um emprego como advogado, se você perde um emprego, você fica sem renda nenhuma de um dia para a noite, né? Então, assim,
tudo tem que ser pensado. Eu acredito que se existe a possibilidade, como existiu para nós, de montar um escritório, de tentar, eu acho que a pessoa tem que abraçar a oportunidade e tentar. A gente teve essa oportunidade, é óbvio, eu não escondo de ninguém. Meu pai, no começo, meu pai, minha mãe, o pai do Lucas, eles ajudaram a gente muito. Ótimo. Meu pai me dava R$ 500 ali, o pai do Lucas dava Meu pai me dava R$ 350, que esse dinheiro ajudava, pagava, passava um mês e pagava o aluguel do escritório. E a gente é muito grato a isso, né? Com certeza. Com certeza. Eu entendo que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Ainda mais na estrutura da sociedade que a gente tem hoje. É muito difícil, realmente, mas eu acho que quem tem a oportunidade não abraçar, eu acho que teria que pelo menos tentar. Sim, tem que ter uma vale coragem, tem que ter uma coragem, né? Tem. E claro, e vocação também, né? Veja, como concurso público, eu vejo pessoas, por exemplo, que prestam concurso público para promotor, juiz, cartório, delegado, porque o cara quer o quê? Um salário, quer uma estabilidade. Mas ele deveria se preocupar também com qual a vocação dele. Porque o que adianta ele ser um promotor e ele ter vocação para juiz, por exemplo, e ficar infeliz? Ou ter vocação para advogado e ser juiz? Então, acho que o primeiro passo é buscar qual a sua vocação. Não pensar assim, o que é melhor, o que é pior. Não é só financeiro. A questão não é só dinheiro, né? Se você focar só no dinheiro, uma hora você vai ficar infeliz. E fazendo um paralelo com a questão do concurso, que o João falou sobre planejamento, e como você também falou, Fernanda, às vezes um aluno que está estudando para concurso, ele passa de repente para o TJ como escrevente, só que ele almeja ser juiz, ser promotor, e de repente ele para ali. Ele fica por ali, entendeu? Ele se acomoda. Então, a questão toda exatamente é você manter o foco, manter a firmeza de propósito e manter o plano. Sempre siga o plano até o final. Mas às vezes o plano pode mudar, né? Assim, no meu caso, mudou. Não, você se adapta, né? Não, digo, eu saí da faculdade querendo ser promotora. Então, gostava de direito penal, processo penal. Mas aí vão acontecendo algumas coisas na vida, quer dizer, eu precisei começar a trabalhar, mas eu gostei muito do que eu fazia, né? E hoje eu sou muito feliz como advogada. E antigamente, quando eu saí da faculdade, eu não imaginava isso. Para mim, o que eu queria para a minha vida era concurso público. Então, eu acho que a gente também tem que respeitar, porque, assim, não é exatamente aquilo que a gente quis quando saiu da faculdade, até porque a gente é novo, né? Sim, exatamente. Eu fiz algumas alterações e, assim, não me arrependo, né? Enfim, foram bem benéficas para mim também. Acho que pode acontecer. Lógico. A questão Fernanda, é que... você que advoga no escritório e tal, qual você acha que é o melhor caminho para alguém ascender no escritório como contratado? Eu tenho uma impressão, quero que você me diga se tem razão ou não. Até com base numa coisa que o João falou para mim uma vez. Ele disse que às vezes pessoas vão lá querendo trabalhar muito preocupadas com a capacidade técnica. Tipo, eu sou um bom advogado, eu sei fazer petições. Ele falou, olha, mas para a gente, tudo bem, isso é um pressuposto, mas o que mais importa é alguém que traga clientes para nós. Uhum. Seria isso para o cara que quer advogar, mesmo para um outro escritório, advogar como contratado. O maior caminho para ele ascender, será que é só questão técnica ou é justamente trazer clientes para o escritório? Ou não, os escritórios querem que você cumpra funções e só? Então, depende muito, né, do tipo de escritório que a pessoa busca. Eu acho que os escritórios grandes, eles têm uma linha bem definida do que é preciso para ir alcançando cargos de mais altos, né? Por exemplo, os escritórios que eu trabalhei, eles eram menores. Então, assim, dentro do contexto que eu vivi e vivo, eu acho que o importante realmente é você trabalhar bem em equipe, você ter a disponibilidade para fazer as coisas, você ser aquela pessoa que se precisar ir no fórum vai, se precisar despachar vai, fazer a sustentação oral, angariar a clientela com certeza, né? A gente tem que
trazer clientes, e isso eu acho que assim, por isso que eu acho que o que o João falou do networking é muito importante, né, João? A gente vai conhecendo pessoas, de repente vai tendo afinidades com pessoas, e aí as pessoas de repente querem te contratar, porque a contratação, às vezes, vem muito também, o advogado com o cliente, é muito questão de afinidade, né? Muito questão de, nossa, gostei do seu jeito, e aí você vai demonstrando a técnica também, mas é uma profissão que aproxima muito, né, o cliente do advogado. Então, eu acho que também é muito a questão do networking. Eu acho o networking, como o João falou, bastante importante. E quais vocês acham assim, as maiores dificuldades da advocacia em geral, as maiores alegrias, coisas que vocês já passaram? Vocês têm alguma história? Eu na área criminal, eu já tive a oportunidade de defender alguns casos, vários casos, na verdade, mas alguns que foram mais emblemáticos para mim, assim, porque eu tinha certeza, eu sabia que meu cliente era inocente e ele estava respondendo um processo criminal. Responder um processo criminal, só de responder um processo criminal, a pessoa já tem uma carga emocional muito grande. Já é muito difícil para a pessoa, porque como as pessoas não entendem muito bem como funciona o processo penal, todas as etapas, enfim, a pessoa fica na mente que ela vai ser presa a qualquer momento. Então, eu acho que a primeira função do advogado é tranquilizar um pouco a pessoa e explicar para que ela saiba onde ela está pisando, enfim. Mas o que eu acho, o que me encantou mais na advocacia criminal, e foi exatamente esses momentos em que a gente consegue a absolvição. Assim, eu costumo fazer a analogia que deve ser próximo a fazer um gol numa final de Campeonato Brasileiro. Assim. Agora que sai a absolvição do teu cliente, você vê que deu tudo certo, que você vai poder contar essa notícia para ele, isso é muito gratificante. Eu acho que eu faria até sem cobrar. Cuidado, hein, João? Você está numa live. E numa live com um sócio, né? Exatamente, de autorização, né? Eu imagino que você está falando o lado positivo. Eu imagino, eu como juiz me coloco muitas vezes no lugar do advogado, eu fico pensando que deve ser muito frustrante, né, a parte difícil do lado da moeda. O fato de que a gente sabe que a maioria esmagadora das denúncias são procedentes, né? A maioria dos processos termina em condenação, porque houve um filtro ali na denúncia. Claro que há absolvições, mas a maioria tem até estatísticas, né? Sei lá, 90%, 95% é tudo condenação. Isso não acaba sendo meio frustrante quando você vai lá e não consegue? Na verdade, pelo menos assim, como que na minha atuação, como funciona? Quando você recebe um caso, você já sabe mais ou menos que fim vai levar esse caso. Então, assim, se você sabe que o caso é de potencial absolvição, que a absolvição é uma chance, e aí ela não vem, isso sim é muito frustrante. Muito frustrante. Você se revolta com o sistema, você se revolta até às vezes com você mesmo. Agora, como você mesmo falou, se a maioria dos casos já tem um filtro, esse filtro a gente faz também. Então, quando chega um caso para mim, eu já sei como que a jurisprudência vê aquele caso, como que a gente consegue hoje em dia com a internet ter acesso a todas as sentenças que aquele juiz deu sobre aquele tipo de caso. Então, a gente já consegue ter um controle de expectativa e meio que passar isso para o cliente também. Eu sei que tem colegas que, eventualmente, acabam prometendo para os clientes absolvição, enfim, isso é muito errado. É promessa, eu acho que né? Você tem que ser 100% claro com o cliente sempre, né? E doa o que doer. É como um médico, né? O médico não pode ficar dando falsa esperança para quem está com alguma doença que, enfim, que vai gerar um problema maior, né? E na área trabalhista, Lucas? Aliás, eu também queria saber como é que está, depois daquela... Eu não entendo nada de direito do trabalho, mas eu sei que houve uma reforma que mudou, né, completamente a situação. Houve algum impacto na clientela? Não? Aumentou, diminuiu? Quando a gente iniciou o escritório, eu e o João, a gente sempre
pautou pela qualidade técnica e pelo atendimento ao cliente. Então, como o João acabou de dizer, quando chega um cliente, vamos supor, um trabalhador, a gente realmente faz a análise, faz a avaliação, e se realmente aquele trabalhador tiver direito, a gente vai buscar os valores que ele não recebeu do empregador dele. Como a gente sempre teve esse foco no escritório, quando teve a reforma, o que a reforma fez? Onde que ela afetou bastante a advocacia? Tinha um princípio do direito do trabalho, que esse princípio caiu, que era o princípio do ius postulandi. Significava o quê? Que eu poderia entrar na justiça do trabalho sem advogado. O que os juízes, magistrados do trabalho faziam quando eles recebiam a petição inicial inepta? Eles interpretavam aquela petição inicial e davam seguimento à ação, e justificavam que era o ius postulandi. Então, o advogado que trabalha para a empresa, para a reclamada, quando ele ficava com um problema sério, porque ele tinha que adivinhar o que o advogado reclamante estava fazendo na petição e adivinhar como que o juiz iria interpretar aquela petição mal feita, aquela petição inepta. Então, quando teve a reforma, isso impactou bastante, porque essa questão da inépcia da petição inicial, que a gente já conhece no Código de Processo Civil, ela começou a ser realmente aplicada também na Justiça do Trabalho. Além disso, algo que não existia também na Justiça do Trabalho, de maneira recorrente, era a condenação em honorário de sucumbência. Então, o honorário de sucumbência, e você acabando com o princípio do ius postulandi, você naturalmente acabou afastando maus profissionais. Não só maus profissionais, mas também algumas pessoas, e eu estou dizendo aqui que é uma exceção à regra para todos, tá? Alguns trabalhadores mal intencionados buscando seus direitos. Para nós, não afetou, porque, como eu disse anteriormente, a gente sempre buscou ir atrás realmente daquilo que é devido, aquilo que é correto. Então, nesta hora, o direito do trabalho ele ficou mais equilibrado, e esse equilíbrio deixou mais justo a disputa entre os advogados. Infelizmente, muitos advogados que se formavam e entravam no mercado de trabalho, mal qualificados, eles acabavam ingressando na profissão do advogado do trabalho, exatamente porque eles tinham essa facilidade que a Justiça do Trabalho dava através do ius postulandi. Hoje não, hoje o jogo está mais equilibrado. Tanto é que a Fernanda está aqui, o João está aqui, eles não vão me deixar mentir. Muitas vezes você chegar e falar, sou advogado do trabalho, para outros colegas advogados, o pessoal te olhava meio torto, né? Tanto é que tem muitos advogados que trabalham em empresas que eles não falam que são advogados do trabalho, não, sou advogado empresarial. Mas em que área da empresa você atua? No trabalho, mas fica entre nós aqui. E nessa época agora de pandemia, teve alguma mudança na clientela? Aumentou, diminuiu? Teve. Na verdade, assim, pelo menos aqui o que eu vi, teve alguns clientes que saíram do escritório, alguns eu acho que porque já, talvez assim, falasse, olha, já não precisa continuar com esse trabalho por, sei lá, determinadas razões, os processos já estão mais tranquilos, já estão quase no final, então acho que foi um momento para, de repente, decidir sair. E teve também alguns clientes que pediram redução de honorários, essas coisas. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas... Tem uma diminuição do número de clientes novos também, diminui clientes bem. Casos novos, né? Casos novos novos diminui bem. Eu fico impressionado, porque no criminal, pelo menos, ainda existe bastante caso de processos físicos, né? Aqueles processos mais antigos, inquéritos mais antigos, e ninguém pode entrar no fórum, então esses processos estão todos parados, né? Acho que até o Jamil pode até falar um pouco mais, com mais propriedade sobre isso. Como é que estão os processos físicos lá no teu fórum? A gente tem as execuções criminais, uma parte ainda estão no formato físico, uma parte pequena, porque quase todas já estão digitalizadas. Mas essas o tribunal criou regras porque envolve presos, né? Então,
os advogados podem peticionar por meio digital, mesmo na execução física. Agora, os processos criminais de réu preso mesmo, a maioria acabou, processos físicos, cíveis também, a maioria está parada, né? Sim, sim. Então, E eu achei que alguns juízes fazendo, mas não é no mesmo ritmo que estava acontecendo antes. Eu achei que os processos digitais estão andando até mais rápido do que antigamente, porque os juízes estão trabalhando em casa. O esquema de home office funcionou bem para a justiça, né? Tirando a parte dos processos físicos, né? Sim. Nossa, a gente está trabalhando muito. E eu vejo lá pelo sistema horário dos funcionários, né, que eles estão produzindo, trabalhando. Você vê, assim, domingo, 11 da noite, 11h30, o pessoal fazendo logo cedo. Porque até, assim, eu acho que tem muita gente que faz até o oposto, não sabe, não consegue diferenciar o horário de trabalhar e do lazer, já que está em casa, e está trabalhando sem parar. Então, o lado positivo da justiça está caminhando, né? Eu notei. Eu notei também uma boa interação com o pessoal de cartório, por e-mail, né? Os e-mails que são disponibilizados ali em rodapé de peças, né? De despachos, enfim. Deu para ter uma interação, sabe? Às vezes você precisa de alguma coisa urgente, os cartorários estão sendo bem solícitos. Eu achei, pelo menos naquilo que eu precisei, né? De solicitar alguma coisa, olha, tem o processo X. Eu gostei, assim, desse tipo de interação por e-mail. Pessoal, vocês viram que tem bastante comentários aqui no YouTube? Eu vou ler alguns para vocês aqui, pode ser? Sim, pode. Tem um aqui da Gisele Rampaz, hoje a nossa amiga Gisele também da faculdade, né? Hoje as Achei pessoas... que você ia fingir que a gente não conhecia. Pronto. Não, sim, Gisele, mande lá. Gisele estudou com a gente mesmo? Eu tô tentando lembrar com quem... Tô brincando. Hoje as pessoas aceitam mais a ideia de escritório em casa. Conheço profissionais que não têm ponto físico mensal, mas para reuniões usam coworking. No início dos anos 2000 isso era incabível. Realmente, quando a gente começou, eu acho que não existia coworking, ou se existia, não era um negócio tão divulgado assim. E eu acho que para nós teria sido muito melhor começar num coworking do que da forma que a gente começou, porque a gente ia gastar menos e ter um lugar mais apropriado para atender. Inclusive, eu conheço advogados que estão advogando aí há mais de 10 anos e preferem o coworking. E tem total possibilidade de montar uma sala, se quiser, enfim, mas eles preferem porque é uma facilidade tremenda, né? Para você não ter que se preocupar. No nosso escritório, eventualmente, se quebra um ar-condicionado, ou eu ou o Lucas, a gente vai ter que se preocupar de alguma forma. Sim, né? sim. Então, a parte administrativa fica um pouco de lado, né? Você não tem que tomar cuidado com tudo isso. O dia a dia administrativo, o dia a dia administrativo do escritório é bem intenso. Eu queria só fazer uma colocação quando vocês estavam perguntando sobre a pandemia, que acabou escapando. Vocês estão falando bastante de processos, mas a gente tem uma grande parte do nosso trabalho no escritório que é o preventivo. Então, quando teve a pandemia, saíram duas MPs, principalmente na área de direito do trabalho, a 927 e a 936, que ela flexibilizou algumas regras trabalhistas. Então, o trabalho de bastidor foi muito intenso, principalmente em abril, em questão de redução salarial, de acordos de suspensão de contrato de trabalho. Então, tiveram até algumas discussões no STF. Então, eu passava praticamente o dia inteiro vendo notícia para ver quais seriam as decisões, porque os clientes estavam muito ansiosos em ou manter os seus funcionários ou não. Então, uma parte também da advocacia, como nós estamos falando para os nossos colegas sobre como ser advogado, tem a parte contenciosa, a parte do processo, mas tem um por trás do preventivo, um por trás ali, quando você está com o seu cliente tratando com a estratégia do negócio dele, que muitas vezes uma orientação sua vai determinar se o negócio dele vai continuar ou não. Então, o advogado... É importante que você que pensa em advogar um dia, ou está advogando começando agora, você tem que ter uma visão também empresarial, porque os seus conselhos vão orientar estratégias de empresas. Então, eu tenho alguns clientes que sofreram mais com a pandemia, que a orientação, olha, suspende os seus contratos de trabalho,
Porque, às vezes, perdido, ele resolve mandar embora, e ele não percebe que, se mandar embora funcionários, ele aumenta o passivo trabalhista dele. Então, o advogado também tem esse papel, às vezes, de você pensar o futuro do seu cliente, o futuro da empresa dele. Uhum. Bom, presenciei isso, né? Apesar do nosso escritório ser bem segmentado, e o Lucas ficar com a área trabalhista, empresarial, e eu ficar com a parte criminal, eu consegui ver que ele ralou muito mesmo. Ele não estava conseguindo nem respirar direito, mas conseguiu atender todo mundo, graças a Deus. Tem outros comentários aqui. Davi Marçal, para quem atua sozinho, o único mentor é o além. É verdade. Não, a gente sabe muito bem disso. Eu e o Lucas, por exemplo, a gente não tem... nossos pais não são advogados, por exemplo. Minha família é toda de médicos. O Lucas também, os pais dele não eram da advocacia. Então, para quem atua sozinho e começa sem um mentor, é muito difícil. Por isso que, se eu pudesse voltar lá atrás, quando eu estava na faculdade, falar para mim mesmo assim, faça um bom relacionamento com os seus professores, pergunte mais para os seus professores, pegue no pé dos seus professores, enche o saco deles mesmo, porque eles vão te passar a vivência deles, né? Então, mesmo que você, por exemplo, não esteja estagiando em um escritório grande ou um escritório mais experiente, mas seus professores podem te ajudar. E o conselho que eu dou, se alguém estiver na faculdade agora, tiver escolher, conselho meu, opinião minha, tá? Procure estagiar no escritório pequeno, porque você vai fazer de tudo, desde entregar o café a despachar com o desembargador. Escritório grande, às vezes, você fica muito focado numa tarefa só. É aquilo que a gente aprende a fazer um pouco de tudo, né? E isso forma um bom advogado. Eu acho isso importante. Tomar cuidado se você está fazendo só contestação de determinado tipo de ação, por exemplo. Talvez seja um momento de procurar um outro escritório para trabalhar, porque senão você vai ser um super especialista em contestação desse tipo de ação. Ou alterar modelos, né? No final das contas, é isso, né? E um outro comentário aqui rapidinho, Jamil, do Bernardo Reis, ele fala assim, não prometo que não pode cumprir. Exato. Isso é chave, tá? Isso é chave em qualquer área, mais ainda na criminal, mas em qualquer área. Você não pode prometer o que não pode cumprir. Tem que tratar todo mundo sempre com ética e honestidade. Né? Não, e eu tenho um ponto sobre isso, João, que uma coisa que acontece muito, e até entra das questões frustrantes, né, que o Jamil tinha comentado, muitas vezes, assim, as decisões são muito divergentes, né? A gente, por exemplo, cai um assunto numa Câmara, decide a outra decide B, e assim, e a situação é a mesma. Então, assim, como é que você vai prometer alguma coisa para o cliente, sendo que você depende de um juiz, de um desembargador, e as decisões, elas são divergentes, né? Então, isso, assim, é impossível prometer. Você pode dizer que tem uma boa linha jurisprudencial favorável ou não, agora, se é o caso dele cair naquela Câmara que era a única que era desfavorável, a gente não tem o que fazer, né? E ainda se você não promete, mesmo algo que é muito provável, a hora que você consegue, ainda você vai... né? Eu vou tentar, né? Vou fazer meu melhor. Mas eu ia perguntar, e esse convênio aí com a defensoria? Eu acho que é o que a maioria das pessoas pensa em fazer assim que saem da faculdade, né? Você se inscreve lá e aí te dão umas causas e tal. Isso dá um dinheiro razoável assim, para quem está começando ou não dá nem para contar com isso? Não dá um dinheiro razoável. Assim que eu me formei, até antes de eu começar o escritório com o João, eu me inscrevi. Na época era PAJ, né? Procuradoria da Assistência Judiciária, salvo engano, o nome. Depois virou Defensoria. Estou entregando a idade, isso mesmo. Então, mas você pega muita experiência, porque são muitos casos, só que você só recebe ao final do caso, Jamil. Então, isso, 2003, 2004, a justiça não era tão ágil como ela é hoje. Então, poderia demorar 3, 4 anos para você receber um valor, e esse valor, fazendo a comparação com hoje, é mais ou menos 1/5
dos valores da tabela da ordem, que a ordem designa para a gente ter uma noção de como cobrar os honorários. Então, se você, assim, esperar ter uma capacidade de vida só com esses valores da defensoria, isso vai demorar. Então, você pode casar os dois. Você pode ter a defensoria e ao mesmo tempo, estar advogando. E eu acho que vale muito a pena para aquela pessoa que é recém-formada e não tem alguém para auxiliar, alguém para orientar, realmente a defensoria é um ótimo caminho para aprender. Porque, por incrível que pareça, toda a audiência que eu fiz como auxiliar da defensoria da PAJ, na época, os juízes, promotores, eram muito solícitos. Eles sabiam que muitos eram ali, são jovens advogados aprendendo a matéria. E a primeira audiência de vocês? Vocês ficaram muito assustados ou não? Nossa. Não, imagina o Lucas pondo o pé na mesa lá, tranquilão. Cara, minha primeira audiência, eu lembro que foi num caso trabalhista, e o direito do trabalho surgiu na minha vida, igual o João falou, questão de oportunidades. Não era algo que eu pensava durante a faculdade. E engraçado que quando eu penso, o filme que me fez ser advogado, que é o Filadélfia, com o Denzel Washington... Eu também, eu não acredito. Exatamente, você vai ver a história, é um caso de direito de trabalho, de uma dispensa discriminatória. Então, bom, são coisas que só não dá para explicar. Nossa, isso faz muito tempo, esse filme, né? Mas eu lembrei isso para mim. 92, se não estiver enganado, 93. Eu acho que eu tinha 17 anos. E eu tinha 13 ou 14 na época. Tá. E eu lembro que nessa primeira audiência, Jamil, eu fui 2 dias seguidos ao fórum assistir as audiências do juiz. Então, eu fiquei lá, eu ficava anotando, e aí eu lembro que tinha uma hora que o pessoal falava assim, o juiz falava assim, né? Doutor, pelo provimento, as testemunhas, cara, o que ele está falando pelo provimento? Que provimento é esse? Que a gente não aprendeu na faculdade, que tem lá uma regra que pelo provimento que significa que você vai trazer as testemunhas independente de intimação. E eu ficava, cara, como assim provimento? A sentença vai ser pela súmula 927? O quê? Eu ficava desesperado e tudo. Eu olhava para os outros advogados e falava, todo mundo assim, ó. Eu falava, cara, eu tô ferrado. Então, a primeira audiência foi um desastre, mas deu certo. Depois eu aprendi a fazer. Eu acho que você precisa vivenciar na sua mente a situação, você precisa estar muito preparado, porque, assim, é normal ficar nervoso, todo mundo vai ficar nervoso na primeira audiência, é a coisa mais normal do mundo. Mas essa dica de frequentar o fórum e assistir outras audiências, você vai se acostumando com aquele ambiente. Isso vale, às vezes, até para conversar com um cliente. Você tem um réu, por exemplo, que é seu cliente, está super nervoso com o processo, treina. Treino, tudo é treino. Tudo na vida é treino. Se você não está preparado, quanto menos preparado você tiver, mais nervoso você vai ficar. Então, preparação. Assim... E ter a noção de que é normal ficar nervoso nas primeiras audiências que vai fazer. Todo mundo fica, é normal. E depois de um tempo isso passa e você sente até saudade desse frio na barriga, assim, porque ele vai diminuindo com o tempo, né? Eu ainda sinto frio na barriga, não vou mentir, não. Eu sinto ainda um friozinho na barriga, tá? Outra coisa que eu estou lembrando que também requer uma experiência são as sustentações orais, né? Assim, que eu lembro que no primeiro escritório que eu trabalhei tinha um advogado que vivia fazendo sustentação oral e eu olhava para ele e falava, nossa, eu acho que eu nunca vou fazer isso, né? E no escritório atual é bem comum que a gente faça, então, assim, a primeira foi aquela coisa, né, da gente ficar, e depois você vai acostumando, né? Então, junta aquela experiência com a maturidade de vida mesmo e, assim... Você trata os embargadores com maior respeito, obviamente, mas não tem aquele medo, né? De liturgia do cargo. Oi? A liturgia do cargo, né? Sim. A liturgia do... Como é que é? A liturgia do ato, né? Sim. É importante respeitar
as características de uma sustentação oral, mas eu acho, para mim, o mais importante de tudo numa sustentação oral é manter o foco e seguir nesse foco sem divagar muito. Sim, né? sim. Ser bem rápido. Eu dificilmente eu faço sustentação oral mais de 5, 6 minutos. Muito difícil. Eu também. Muito difícil. Porque você, normalmente, já chega direto ao ponto. Os desembargadores estão lá, não gostam, eles têm muitos casos para julgar. Muitos casos. Então, você tem que ser focado e objetivo na hora de fazer a sustentação. Eu sou assim, tanto em sustentação quanto em peça. Claro, a gente coloca a jurisprudência, mas assim, de uma maneira sucinta, né? Não aquelas coisas super extensas que ficam um negócio que ninguém quer ler isso. Confessa aí, Jamil. Como é que é quando chega uma petição de 80 páginas para o juiz? Recheada? 80 laudas. A petição inicial, vocês dizem? Não, de 80 laudas. Assim, de jurisprudências. Não, eu sempre falo para alunos, enfim, e para advogados em cursos, a importância de fazer algo bem resumido, bem enxuto. Não é que o juiz é preguiçoso, mas é que é um volume muito grande de processos. Então, é um negócio inconsciente. Você, no sistema lá, tá lá, petição inicial, né? Aí tem um mais. E aí você não sabe quantas laudas são. A hora que você clica, ele abre. Você abre ali, tem 2, 3. Você fala, pô, legal. Te dá até um ânimo, assim, pô, vou ler. Vou ler. Meu Deus do céu. Eu vou passar... Porque pensa que você tem um volume de processo absurdo. Aí você fala, vou passar o dia lendo uma petição desse advogado. E o resto, entende? Sim. Muitas vezes é mais, você escreve pouco, mas ali, tá, usando uma caixa alta com parcimônia, algo bem enxuto, o juiz vai ler cada vírgula. Com certeza. Pessoal, tem bastante pergunta aqui, eu não sei se vai dar tempo de a gente responder todas. Manda ver nas Jamil, só posso fazer um parênteses rapidinho. Na Justiça do Trabalho, Jamil, o juiz, ele tem acesso à inicial, se não tem pedido de tutela antecipada, a iniciar a contestação na audiência. Então, você tem que ser muito possível, direto ao ponto, porque senão não adianta. Você se prejudica, né? Exatamente. O Gustavo Henrique pergunta aqui, sou estudante do 5º período, gosto bastante da área criminal, porém fico em dúvida se conseguiria atuar como advogado quando ficar mais velho. Queria saber como vocês decidiram a área de atuação. Isso é um negócio que eu acho fundamental, você decidir a tua área de atuação com base nas matérias que você mais gosta. Você tem que fazer o que você tem paixão por estudar, porque senão você vai ser um advogado frustrado e infeliz. Esse negócio assim, qual área dá mais dinheiro? Esquece isso. Se falassem para mim hoje, olha, direito previdenciário é o que dá mais dinheiro, eu ia falar, ok, não vou fazer isso nunca, eu odeio a matéria de direito previdenciário, não gosto. Dá para você se realizar na advocacia em qualquer área, e eu acho que é mais fácil você se realizar na área que você tem paixão por trabalhar. Certeza. Então, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com criminal porque eu estagiei na área criminal a faculdade inteira e gostei da área e dei sorte de já estagiar no que eu acabei gostando. Mas você tem que escolher qual é a tua paixão. Essa é a minha dica. Mas eu vou falar só uma coisinha, João, respeitando do que você está falando, mas quando a gente começa a advogar, é natural, quando você abre o escritório, você ser generalista. Então, claro, você tem sua paixão, direito penal, mas é claro que para você ter um escritório, manter seu escritório, para você exercer a sua paixão, tem alguns estágios que você precisa percorrer, tá? Para você chegar no ponto e falar, bom, agora eu vou fazer só penal, agora eu vou fazer só trabalho, entendeu? Você tem que passar por isso, entendeu? Então, tem essa questão também, que não é que pelo fato de você fazer outras áreas, significa que você vai ser um advogado medíocre ou ser infeliz. É claro que, como a gente falou lá no início, tem que ter um propósito, tem que ter um planejamento. Então, mas eu acho que às vezes o propósito ele vem muito claro desde o começo, como foi para o João. Eu saí da faculdade querendo ser promotora, mas ao mesmo tempo eu não me via trabalhando como advogada criminalista, né? Então, trabalhando, eu passei por diversas áreas e aí eu falei, não, possível é algo que eu me encaixo. Acho que depende, Comigo foi a mesma coisa.
Comigo foi a mesma coisa. Às vezes ela vem depois, né? Mas a hora que você descobrir qual é a tua paixão, eu acho que você tem que fazer de tudo para conseguir se especializar nessa área, até porque o mercado dá muito mais valor para especialistas também. Né? Então, a ideia é assim, eventualmente tem que ser um pouco generalista, sim, mas sempre manter o foco. Se você não tiver um foco, vai ser difícil, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, tem que manter o foco. E tem uma última pergunta aqui que eu acho bacana para o Jamil responder. Lucas Nascimento pergunta para o Jamil. Jamil, no início da sua carreira, você já se deparou com um advogado muito preparado na audiência? E aí você ficou meio sem saber o que fazer? Assim, no começo eu fiquei sem saber o que fazer algumas vezes. E não só em razão do advogado bem preparado, mas porque no começo você está aprendendo, né? Eu poderia até falar sobre isso outro dia, mas esse nervoso aí que eu imagino que os advogados sentem na primeira audiência, os juízes também sentem. E, enfim, você vai ter que conduzir o ato, você nunca fez isso. É assustador no começo. Aí eu lembro até que nas minhas primeiras audiências, eu tive a sorte que eu fiquei auxiliando uma juíza. Eu vou contar aqui na live. Eu ficava auxiliando ela. E então eu me propus até a fazer as audiências, porque justamente como eu não tinha prática, eu pensei que era uma boa oportunidade para eu treinar, já que ela estaria ali, né? É um bom momento. Então eu ia fazendo as audiências, ela ficava no gabinete. E eu lembro, assim, nitidamente, que teve uma vez que um advogado, não lembro o que ele falou, mas eu pensei, não sei o que eu tenho que fazer agora. Era na minha primeira semana. Aí eu, dei uma parada, assim, você faz aquela cara, né, de sabedoria, de saber. Aí eu falei, peraí, tá tocando o telefone. E saí. Aí, peraí, só um minutinho, eu já volto. Aí fui lá e falei pra ela, o cara acabou de falar isso e tal, o que tem que fazer? Ela falou, não, essa é uma audiência de justificação, você tem que fazer tal coisa, vai lá e tal. Aí eu voltei, com o celular, e falei, tá bom, tchau. E aí, concluí, entendeu? Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Jogo de cintura. Eu nunca tive... Uma coisa que eu acho boa, assim, não sei, mas eu nunca tive receio de perguntar para os mais experientes. E eu vejo que alguns juízes novatos que são os mais, talvez, não sei, arrogantes, mas assim, eu sei tudo e não pergunta nada, são os que mais me preocupam, sabe? O cara vai fazer coisa errada e ele acha que ele sabe e não pergunta. Aqueles que pergunta para um, confirma com o outro, acho que tem uma chance menor de fazer coisa errada, principalmente no começo, né? E ainda sobre essa questão do advogado estar super preparado para a audiência, eu tenho uma visão, que a gente sempre conversa bastante sobre isso, de que o advogado particular, o advogado contratado pelo cliente, ele tem obrigação de estar mais preparado para aquela audiência do que o juiz e o promotor, por exemplo. Porque você foi contratado para aquilo, para aquele processo específico, você tem que mergulhar naquele processo e conhecer ele de cabo a rabo. O juiz, isso para quem atua em qualquer área, mas principalmente na área criminal, muitas vezes pega o processo ali na hora e ele está julgando centenas e centenas de processos. Você foi contratado para aquele processo. Você é um advogado particular contratado para aquele processo. Você tem que estar sabendo mais daquele processo do que o juiz, do que o promotor. Você não pode chegar para uma audiência pensando assim, eles sabem mais do que eu. Não, então tá errado. Você tem que saber mais do que ele. Eventualmente você pode pegar alguém que saiba mais que você sobre direito, enfim, ninguém sabe tudo, né? Cada um é bom em alguma coisa, mas sobre aquele processo você tem que saber mais do que quem está com você na audiência. Exatamente. E uma última questão, não sei se tem mais perguntas aí, não? Eu vou ver. Eu vou falando. A última questão é assim, no tocante a concursos públicos. Vocês acham que dá para advogar enquanto estuda para concursos públicos? Ou não? Que é concurseiro, é melhor ele tentar fazer outra coisa para ganhar dinheiro? Eu fiz isso, Jamil, por 6 meses, né? Enquanto eu estava trabalhando, eu continuei, até fiquei fazendo cursinho da Másio de fim de semana.
e eu tentava estudar durante a semana. Assim, é possível, mas é bem desgastante. Então, assim, acima de tudo, você tem que ter muito foco de querer o concurso, de ser o sonho da tua vida, a meta, porque trabalhar o dia inteiro, depois estudar, dedicar os finais de semana, que às vezes você já está cansado do trabalho, para continuar um estudo, é penoso. É possível, mas a pessoa tem que querer muito. Assim, é algo que te exige bastante. E ela tem que ter o perfil também, né? De conseguir conciliar essas duas coisas. É muito difícil. É difícil. Eu, por exemplo, eu me entreguei muito para a advocacia, né? É difícil até agora, por exemplo, com filhos e uma casa para cuidar, conciliar família e trabalho já não é fácil. Eu não sei a sua pergunta, Jamil. A minha sensação é de que é muito difícil. É muito difícil, sim. Eu acho que tem uma... Vai lá, Fê, fala lá. Não, eu acho só que, na verdade, fica uma meta talvez um pouco mais a longo prazo, né? Ou passar no concurso. Se bem que tira aquela questão daquela tensão de você não ter o dinheiro, de ter a preocupação financeira, porque ao mesmo tempo você está estudando, mas você está recebendo o seu salário, enfim, os seus honorários. Então, tem esse lado bom, porque eu acho muito difícil quando a gente está só estudando, porque muitas vezes exigem anos e anos de estudo e a gente não está ganhando nada, né? Então, o fato de você trabalhar junto tira um pouco a pressão do nossa, eu não ganho nada, né? Eu não sei quantos anos eu tenho, eu não ganho, eu preciso do dinheiro. Mas, assim, o tempo fica super reduzido, então, assim, você tem que ter uma vontade, assim, enorme. Eu tenho alguns conhecidos, eu tenho uma conhecida, uma amiga nossa, Fabiana, que estudou com a gente também no Mackenzie, mas era de outra turma, que ela advogou durante muitos anos e resolveu fazer concurso, e durante um tempo ela estudava e trabalhava, isso ela já casada, tá? Mas sem filhos, estudava e trabalhava, e aí chegou um ponto que ela falou assim, não dá, eu preciso focar no estudo, então ela falou assim, olha, ela se planejou financeiramente para focar no estudo, conversou com o marido e foi nessa toada. Eu acho que se você tiver uma maturidade e um foco muito, muito forte, você consegue administrar. Mas talvez seja interessante você trabalhar e estudar para você conseguir fazer uma reserva financeira para que seja pelo menos 6 meses, 1 ano, você só estude. Porque uma coisa que eu também percebi com alguns amigos meus que estudavam e faziam concurso é que a qualidade de estudo dele, pelo menor tempo, era melhor também. Então, mas é difícil falar de uma regra assim, Jamil, mas é que existe um esforço muito maior, a gente sabe que é real. É igual você comparar estudantes, alunos que fazem noturno, trabalham o dia inteiro, fazem faculdade à noite, com o rendimento dos alunos que estudam de manhã. Então, você sabe que existe essa diferença entre os alunos. O cara trabalha o dia inteiro e vai assistir aula. O cara está acabado, novo ou mais velho. Então, isso realmente demanda de bastante foco. Então, tem mais alguma questão aí? O pessoal tá comentando aqui, tá elogiando bastante, né? Luiz Guilherme, conversa muito boa, doutores. Estou iniciando a carreira e escutar ajuda muito nesses momentos. Tem o Cosmo também aqui, o Cosmo Ferreira. Sou advogado, mas nunca militei na prática. Gostaria de saber como faço para adquirir prática. Como o Lucas falou, o convênio com a defensoria é um bom caminho, né? Porque vai acabar recebendo casos e pegando prática. E, claro, e como o Jamil falou também, não ter vergonha de falar com pessoas mais experientes, né? Conversar com as pessoas. Quem quiser, por exemplo, me procurar nas redes sociais, meu nome completo, tem meu telefone, tem meu e-mail, tem tudo lá. Venho todos também para ajudar no que eu puder. Acredito que todos nós aqui. Então, é importante você pegar a experiência com quem já está há mais tempo fazendo isso. Eles vão te ajudar, e eu acredito muito na teoria do elástico, né? Que a pessoa que está lá na frente, ela tem que buscar o pessoal que tá lá atrás junto, para todos crescerem juntos, né? Não dá para simplesmente deixar de passar o conhecimento que a gente tem e adquiriu com o tempo.
Ou ele pode também procurar um escritório que esteja precisando de um advogado júnior, porque o escritório mesmo vai saber que aquela pessoa tem um conhecimento inicial, né? É o que o escritório espera do profissional, então vai ter uma boa troca, né? E ele vai conseguir aprender dentro do escritório e ter o crescimento lá também. Sim, sim. Isso aí. Não, acho que é isso, já. Tem pessoal comentando aqui, ó, a Gia, a Ana entrou, a Tayana, beijo pra todo mundo aí, obrigado, pessoal, por ter visto. Olha só, Raíssa Bugança perguntou, comecei a advogar recentemente e não tenho muita gente para me ajudar. Tenho que sentir vergonha quando o juiz manda emendar inicial ou é algo comum? Não, imagina. Até hoje, às vezes... Que bom que ele mandou emendar. Lógico, imagina. Que bom que não extinguiu de plano. Né? Exatamente. Com o Lucas acontece isso todas as vezes. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes você faz duas peças idênticas, uma vai para um juiz, outra vai para outro. Um manda emendar, o outro não manda emendar. Não se preocupe com isso, é o de menos. Eu acho que tem que tirar um pouco dessa exigência toda, né? De não posso errar, não posso isso. Normal, ainda bem que mandou emendar, complementa a petição e segue o processo, não tem? Advogado tem que saber uma coisa, tem a regra de ouro de todo advogado. Nunca perca prazo. E isso você não pode errar. Nunca perca prazo, ok? O resto... Fui. É igual aquele estagiário aquele advogado que foi perguntado assim, qual que era o prazo da apelação? E ele disse, 1 dia. Qual que é o prazo de embargo de declaração? 1 dia. Qual que é o prazo dos agravos de instrumento? 1 dia. Falei, mas todos os prazos são 1 dia? Ele falou, eu não sei, mas eu nunca perdi um prazo na vida. Né? Então, realmente, perder prazo é a morte para o advogado. Tem que tomar cuidado nessa época de pandemia, né? Que os feriados sendo adiantados, em um lugar é feriado, no outro não é, tem que tomar bastante cuidado, né? Sim, com certeza. Tem que ficar de olho. Não pode vacilar com essa questão de perda de prazo. E Jamil, gostei muito de estar aqui com vocês. Acho que foi um bate-papo bem legal, né? Foi. Então, eu gostaria, para finalizar, que cada um dissesse o que representa a advocacia para você em uma palavra. Não, estou brincando. Caramba! Advogados prolixos em uma palavra, não vai rolar. A gente pode repetir aquelas frases do Silas, né? Do direito é construção cultural. Não, eu acho uma boa pergunta, eu vou responder. Para mim é dedicação. Dedicação é a palavra. Sempre. Ô, João, você colocou a gente em maus lençóis agora, você reparou, né, João? Eu vou falar também. Não tem graça. Entendeu? Encerra aí, por favor, Jamil. O João estragou a live. Então, pessoal, vocês querem fazer alguma consideração final? Eu vou deixar... Vou mandar uma cola para você. Eu vou deixar o contato de vocês do Instagram, do Facebook, na descrição do vídeo. E vocês querem fazer algumas considerações finais? Quero. Alegações finais. Vai lá, João. Começa você. Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. E quero dizer que eu acho muito interessante esse formato que você está montando aqui no canal, desse bate-papo mais descontraído. E a gente fez uma sobre filmes, né? Agora a gente está fazendo uma sobre advocacia e ficou muito, muito bom, acho, para o pessoal ter essa proximidade, né, com a gente e dizer também, e recomendar especialmente um vídeo que eu vi no teu canal, que é o da tua saga da aprovação. Você conta a história dos 5 anos que você... aquele vídeo ficou espetacular. Não é porque você é meu amigo, não, que eu estou falando. Ficou muito bom mesmo. Eu até, para quem não sabe, o próprio Jamil que editou aquele vídeo e os outros também, né? Então ele tem um outro dom aí, além de ser um excelente juiz. Parabéns. O escritório que eu ia estudar é o primeiro de vocês lá na CEL ou era o segundo? Segundo. Não, o segundo. Era o segundo. Lá na Sé a gente teve uma sala primeiro, que é a que não tinha ar-condicionado, a gente ficou 1 ano, e depois a gente mudou para uma outra sala no mesmo prédio. Com ar-condicionado.
Não, não tinha também. Não tinha não. Aí já teve ar-condicionado no terceiro. Não tinha ar-condicionado. Não, mas aí ela era virada para o lado que o sol batia sozinho. Então não ficava tão quente. A outra não tinha ar e o sol batia lá. Porque ela era mais fresquinha mesmo. E tinha ventilador também. Mas já era uma sala melhor, maior, mais bem equipada, né? A gente ficou mais uns 2 anos nessa e depois foi para o prédio que a gente está hoje. Exatamente. Fê, vai lá, então, Fê. Alegações finais. Queria agradecer mais uma vez o convite. Gostei muito, fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz de ver vocês hoje também estarem onde estão, porque eu lembro como vocês eram na faculdade, né? Então, assim, tudo é possível nessa vida. Que absurdo! Nós éramos os melhores alunos. Não, mas eu não ficava muito atrás também, né? Eu lembro que cansei de emprestar caderno para vocês. Ana Paula Tcherno emprestou para todos nós, né? Era o contrário. Eu não sei quem é Ana Paula Tcherno, não conheço ela. Nem Ana Salles, não sei nem quem são essas pessoas, assim. Mas eu queria só, então, agradecer também quem está assistindo. A minha mãe, com certeza, pode não estar entendendo muito da discussão, mas está achando tudo ótimo. E mandar um beijo para todo mundo. E é isso, quem precisar de alguma dica, de alguma ajuda, quiser mandar alguma mensagem, estou à disposição também para as pessoas, os profissionais da área, né, que quiserem, enfim, tirar qualquer dúvida que tenha ficado dessa live, pode procurar também. Bom. E Lucas? Bom, quero agradecer Jamil, Fernanda, João que está comigo aí há 16 anos, parceiraço. Jamil, Fê, que estudaram comigo no Mackenzão. Gosto muito, foram 5 anos maravilhosos, pós-graduação também. Bom, como a Fernanda disse, como o João disse, a gente está sempre aberto. Quando eu me formei, eu particularmente tinha vergonha de perguntar. Então, por quê? Porque às vezes eu perguntei para algumas pessoas e tive a infelicidade de ter uma resposta mais agressiva ou negativa. Então, eu sempre tenho essa preocupação. Então, todos os colegas, estudantes, advogados recém-formados que tiverem dúvidas, podem me procurar também. Tenho o maior prazer de explicar, contar histórias, contar os causos do fórum. E, Jamil, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de passar um lado bom, um lado positivo, um lado alegre da advocacia. Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado pela presença aí, por compartilhar a história de vocês, os conhecimentos. E então fica já o convite aí para a gente fazer uma próxima live sobre algum outro tema. A anterior foi sobre filmes, essa é sobre advocacia. A próxima, a gente pode discutir o acidente de fisiculturismo. Aí fica você e o Jamil, né? Só. Então, um forte abraço aí. Obrigado a galera que participou de casa, o pessoal que escreveu. E nos vemos numa próxima, então. Até lá. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.